Quando meu filho Diego barrou minha entrada na festa de 50 anos dele, dizendo na frente de todos que eu não tinha sido convidada porque aquele era um ambiente para gente jovem, eu não gritei, não chorei e nem fiz escândalo. Sou Maria Helena, tenho 72 anos e se a vida me ensinou algo, foi que o silêncio de uma mãe ofendida faz muito mais barulho que qualquer grito. O que o Diego esqueceu, na soberba da idade dele, é que o chão onde ele pisava tinha dono, e a dona usava sapatos ortopédicos e tinha acabado de ser humilhada por ele. Aquele sábado tinha amanhecido com um sol bonito, desses que parecem prometer alegria. Eu acordei cedo, como faço todos os dias, mas com um friozinho diferente na barriga. Era o grande dia. 50 anos do meu caçula. Parece que foi ontem que segurei o Diego nos braços, todo enrugadinho e chorão. Criei ele e o irmão mais velho sozinha, depois que o pai deles se foi cedo demais. Trabalhei dobrado, costurei para fora, vendi marmita, investi cada centavo que sobrava. Hoje, graças a Deus e a muito suor, tenho uma vida confortável, mas continuo vivendo na minha casinha simples de sempre, porque luxo nunca foi meu forte. Passei a semana inteira escolhendo a roupa. Comprei um conjunto de linho bege muito elegante e mandei fazer o cabelo no salão da Fátima. Eu queria estar à altura da festa que ele tanto falava. O Diego sempre foi vaidoso, gostava de aparentar ter mais do que tinha. Para o presente, não economizei. Comprei um relógio suíço, daqueles pesados que custou quase R$ 5.000. Queria ver o olho dele brilhar. Queria sentir aquele abraço de filho que a gente, quando fica velha, mendiga tanto. A festa seria no Espaço Cristal, o salão de festas mais caro e badalado da cidade. Ele passou meses organizando, falando que seria o evento do ano, com 150 convidados. Eu, na minha inocência de mãe, achei estranho não ter recebido o convite impresso, mas pensei, mãe, não precisa de convite. Mãe, é honra da casa. Que tola eu fui. Chamei um táxi às 8 da noite. O motorista, um rapaz simpático chamado João, foi conversando comigo o caminho todo. A senhora está muito chique, dona Helena. Vai para um casamento? Não, meu filho, respondi, estufando o peito de orgulho. É aniversário de 50 anos do meu caçula. Bodas de ouro de vida. Quando chegamos na porta do Espaço Cristal, a fila de carros importados era enorme. Havia luzes neon na fachada, música alta que fazia o chão tremer e seguranças de terno preto na porta, todos com fones no ouvido e pranchetas na mão. Paguei o táxi, ajeitei minha bolsa e caminhei até a entrada com meu presente embrulhado em papel dourado debaixo do braço. O segurança, um homem alto e forte, estendeu o braço barrando minha passagem. Boa noite, senhora. Nome, por favor? Boa noite. Sou Maria Helena de Souza. Sou a mãe do aniversariante, disse eu, com um sorriso largo. Ele correu o dedo pela lista, franziu a testa, virou a página e voltou. O sorriso dele sumiu. Senhora, o nome da senhora não está na lista. Como não? Deve ter algum engano. Sou a mãe do Diego. Mãe não precisa de lista, moço. Sinto muito, senhora. As instruções são rigorosas. Sem nome na lista não entra. Senti meu rosto queimar. Atrás de mim, um casal jovem começou a cochichar. A vergonha começou a subir pelo meu pescoço. Por favor, chame o meu filho. Diga que a mãe dele está aqui. O segurança hesitou, mas falou algo no rádio. 5 minutos depois, que pareceram 5 anos, o Diego apareceu na porta. Ele estava bonito, com um terno azul marinho, segurando um copo de uísque. Mas a expressão no rosto dele não era de alegria ao me ver, era de irritação. Ele veio até mim, não me abraçou, não me beijou. Ficou parado na entrada, bloqueando a visão do salão, como se eu fosse uma visita indesejada. Uma vendedora ambulante atrapalhando o comércio. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A voz dele saiu ríspida, alta o suficiente para quem estava na fila ouvir. Vim para o seu aniversário, meu filho. Trouxe seu presente. Estendi o pacote dourado, minhas mãos tremiam levemente. Ele nem olhou para o pacote. Deu uma risada seca, balançando a cabeça. Mãe, a senhora não recebeu convite porque não foi convidada. O mundo parou por um segundo. O som da música parecia ter ficado abafado, e só a voz dele ecoava nos meus ouvidos. Como assim, Diego? Eu sou sua mãe.
Mãe, olha para isso aqui. Ele apontou para o salão, onde luzes piscavam e gente dançava. Isso é festa para gente jovem, gente moderna. Meus sócios estão aí, meus amigos da academia, umas meninas novas. A senhora não combina com esse ambiente. A senhora vai ficar sentada num canto, com cara de cansada, vai querer que abaixe o som, vai quebrar o clima. Senti uma pontada aguda no peito, mas não era infarto. Era decepção, daquelas que rasgam a alma. Olhei em volta. Vi a Carla, minha ex-nora, entrando com os filhos. Ela me viu, abaixou a cabeça envergonhada e entrou rápido. Vi amigos antigos da família fingindo que não estavam vendo a cena. Você tem vergonha de mim, Diego? Perguntei num fio de voz. Ele suspirou, impaciente, olhando para o relógio. Não é vergonha, mãe. É conveniência. A senhora já tem mais de 70, cheira a remédio e naftalina. Vá para casa, toma seu chá e dorme. Amanhã eu passo lá para pegar o presente se der tempo. Agora, por favor, não faça cena. Tenho 150 convidados me esperando. Ele virou as costas. Simples assim. O filho que eu carreguei no ventre, que eu velei o sono quando tinha febre, que eu paguei a faculdade com dinheiro de costura até de madrugada, virou as costas e me deixou na calçada como se eu fosse um cachorro vira-lata. Meus olhos encheram d'água, mas eu me recusei a deixar a lágrima cair ali. Não daria esse gosto a ele, nem àquelas pessoas que olhavam com pena e deboche. Respirei fundo. O cheiro do perfume caro dele ainda estava no ar, misturado com a minha humilhação. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. A tristeza, que era gelada e paralisante, de repente esquentou. Virou uma brasa. Eu lembrei de quem eu era. Eu não era apenas a velhinha que ele via. Eu era Maria Helena, a mulher que construiu um império imobiliário começando com um terreno baldio. O Diego sempre foi desligado dos negócios da família. Ele só gostava de gastar o dinheiro. Ele sabia que eu tinha imóveis, mas nunca se interessou em saber quais, onde ou como eram administrados. Para ele, o dinheiro apenas aparecia na conta. Olhei para a fachada do Espaço Cristal, aquele prédio imponente, com colunas de mármore. Eu sorri. Um sorriso triste, mas firme. Dei meia volta, sem dizer uma palavra final. O segurança me olhou com pena. Quer que eu chame um táxi para a senhora? Ele perguntou, mais gentil agora. Não precisa, meu filho. Vou caminhar até a esquina. A noite está fresca. Caminhei devagar, sentindo o peso do relógio de R$ 5.000 na minha bolsa. Ele pesava menos que o meu coração. Mas, a cada passo que eu dava para longe daquela festa barulhenta, minha mente ficava mais clara. Parei na esquina, longe dos olhares, e tirei meu celular da bolsa. Minha mão não tremia mais. Disquei o número do Dr. Alberto, meu advogado e administrador de bens há 30 anos. Ele atendeu no terceiro toque. Dona Helena? Aconteceu alguma coisa? É tarde. Boa noite, Alberto. Desculpe ligar a essa hora no sábado. Sem problemas. A senhora está bem? Estou ótima, Alberto. Na verdade, nunca estive tão lúcida. Preciso de uma informação urgente sobre um dos meus imóveis comerciais. Pois não? O salão de festas na Avenida Central, o Espaço Cristal. O contrato de aluguel dele está em nome de quem mesmo? Ouvi o barulho de papel do outro lado. Alberto sempre foi organizado, sabia tudo de cabeça, mas gostava de confirmar. Ah, o Espaço Cristal. É um dos seus melhores pontos, dona Helena. O contrato está em nome da empresa de eventos Festa em Cia, mas... Espere um momento. O contrato venceu mês passado. Estamos operando na renovação automática mês a mês, porque o inquilino estava pedindo um desconto para assinar o longo prazo. Por quê? Senti um gosto amargo na boca, mas engoli. Quem alugou o espaço para a festa de hoje à noite? Deixe-me ver na agenda do administrador local. Ah, sim. Foi alugado para um tal de Diego Souza. Fiquei em silêncio por um segundo. O destino, às vezes, escreve certo por linhas tortas. O dono da empresa de eventos que aluga o meu prédio sublocou para o meu filho. E meu filho, achando que é o rei do mundo, humilhou a dona do prédio na porta. Alberto, minha voz saiu firme, metálica. Cancele a renovação automática. Como? Mas, dona Helena, eles são bons pagadores. Cancele. E quero que você ligue para o gerente do salão agora.
imediatamente. Mas o que eu digo a ele? Está acontecendo uma festa lá agora? Exatamente. Diga a ele que a proprietária do imóvel, a senhora Maria Helena, esteve no local e foi impedida de entrar. Diga a ele que, devido a problemas estruturais de gestão, o imóvel foi requisitado de volta. Eu quero esse prédio fechado para balanço e vistoria amanhã, às 8 da manhã, sem falta. Alberto ficou mudo por alguns instantes. Ele me conhecia. Sabia que eu não era mulher de caprichos. Entendi, dona Helena. A senhora tem certeza? Isso vai causar uma multa contratual para a empresa de eventos e eles vão cobrar do cliente final, do seu filho. Eu tenho certeza absoluta, Alberto. Faça. E mais uma coisa. Avise que a proprietária vai pessoalmente amanhã cedo fazer a vistoria. Quero as chaves na minha mão. Desliguei o telefone. Olhei para trás, para as luzes do espaço cristal piscando ao longe. Eu podia ouvir a batida surda da música eletrônica. Isso é para gente jovem, ele tinha dito. Pois bem, meu filho. Vamos ver se a sua gente jovem vai te ajudar quando você descobrir que expulsou a dona da sua festa. Peguei o táxi de volta para casa. Entrei no meu quarto silencioso, tirei o conjunto de linho, guardei o relógio de volta na caixa e me deitei. Não chorei. A hora de chorar tinha passado. Agora era a hora de educar. E dizem que nunca é tarde para educar um filho, mesmo que ele tenha 50 anos. Adormeci com a tranquilidade de quem sabe que o dia seguinte seria muito, muito longo. E eu mal podia esperar pelo nascer do sol. Acordei antes mesmo do despertador tocar. Eram 5:30 da manhã. Diferente da noite anterior, não havia aperto no peito, nem vontade de chorar. Havia apenas uma calma fria, daquelas que a gente sente antes de uma tempestade que a gente mesmo vai controlar. Enquanto passava meu café, o cheiro forte invadindo a cozinha e me lembrando que a vida continua, olhei para o espelho do corredor. Não vi a velha de 72 anos que o Diego descreveu. Vi a Maria Helena que negociou dívidas, que enfrentou bancos, que comprou terrenos quando ninguém dava um centavo por eles. Coloquei minha melhor roupa de trabalho. Uma calça social preta, uma camisa branca bem passada e meu blazer cinza. Nada de linho festivo hoje. Hoje era dia de negócios. O telefone tocou às 7 em ponto. Era o Alberto, meu advogado. Dona Helena, já notifiquei a imobiliária e o gerente do Espaço Cristal. Eles estão em pânico. O gerente disse que a festa acabou às 4 da manhã e a equipe de limpeza ainda nem terminou. Ele implorou para remarcar a vistoria. Dei um gole no café, sentindo o líquido quente descer. Nada de remarcar, Alberto. O contrato diz que a proprietária tem direito de inspeção imediata em caso de suspeita de danos ou má gestão. E eu tenho mais que suspeita. Tenho certeza. Encontre-me lá em meia hora e leve as chaves mestras. Quando o táxi parou na frente do salão, a cena era deplorável. A luz do dia mostra o que a noite esconde. Havia copos de plástico jogados na calçada, marcas de pneu no jardim que eu mandei plantar com tanto carinho e um cheiro azedo de bebida que chegava até a rua. O porteiro da noite, um senhor que eu conhecia de vista, estava cochilando na guarita. Desci do carro. O Alberto já estava lá, segurando uma pasta preta, com cara de quem não dormiu direito preocupado com o que eu ia fazer. Ao lado dele, um homem baixo, gordinho e suando em bicas, que eu reconheci como o gerente da empresa que alugava meu salão, o Sr. Mário. Quando o Sr. Mário me viu, arregalou os olhos. Ele esperava uma proprietária brava, mas não esperava uma senhora de idade com a postura de uma general. Dona Maria Helena, que honra, que surpresa! Ele gaguejava, limpando o suor da testa com um lenço. Nós não sabíamos que o prédio era da senhora. O contrato está em nome da MH Empreendimentos. Eu nunca liguei o nome à pessoa. Pois é, Sr. Mário, muita gente subestima o que não vê. Respondi sem estender a mão. Abra o portão. Quero ver o estado do meu patrimônio. Entrar no salão foi como entrar num campo de batalha. O chão de porcelanato, que custou uma fortuna, estava grudento. Havia confetes, restos de bolo e manchas escuras que eu preferia não saber o que eram. Mas o que mais me doeu foi ver as paredes. O Diego, na sua ânsia de parecer jovem e moderno,
tinha mandado colar adesivos gigantes com o rosto dele e frases em neon diretamente no papel de parede importado. Caminhei pelo meio daquele lixo todo. O silêncio do lugar contrastava com o barulho que devia ter sido a festa. O locatário da noite passada, o Sr. Diego Souza, assinou o termo de responsabilidade? Perguntei passando o dedo sobre uma mesa arranhada. Sim, senhora. O Sr. Mário respondeu rápido. Ele deixou um cheque calção, mas... Bem, ele é seu filho, não é? O advogado mencionou. Parei e olhei fundo nos olhos do gerente. Ele é meu filho da porta para fora, Sr. Mário. Aqui dentro, ele é o cliente que destruiu o meu imóvel. E o senhor é o administrador que permitiu. Continuei andando até chegar perto do palco. Foi ali que vi algo que fez meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Num canto, perto de uma caixa de som tombada, estava uma pilha de presentes abertos. Caixas rasgadas, fitas jogadas. E no meio do lixo, ainda dentro da embalagem dourada que eu tinha escolhido com tanto amor, estava o meu relógio. Ele nem tinha aberto. O pacote estava amassado, como se alguém tivesse pisado em cima. Ele não só me expulsou, ele desprezou o meu gesto. O relógio de R$ 5.000, fruto do meu trabalho, jogado no chão como se fosse lixo, misturado com pontas de cigarro e guardanapos sujos. Abaixei-me, com a dificuldade que a artrose nos joelhos me traz, e peguei o pacote. O Alberto fez menção de ajudar, mas eu levantei a mão, impedindo. Eu precisava sentir aquele peso. Dona Helena, o Alberto sussurrou, vendo a minha expressão. Está tudo bem, Alberto. Minha voz saiu calma, mas era uma calma terrível. Senhor Mário, o senhor tem a lista de danos? Estamos fazendo agora. Ótimo. Inclua a troca total do papel de parede, o polimento e restauração do porcelanato, a substituição do jardim frontal que foi destruído pelos carros, e a multa por violação das regras de silêncio, já que recebi reclamações dos vizinhos imaginários que acabei de inventar na minha cabeça, mas que o senhor vai acatar porque o contrato exige ordem pública. O gerente empalideceu. Mas, dona Helena, isso vai ficar em mais de R$ 40.000. O calção do rapaz não cobre nem a metade. Então o senhor vai cobrar a diferença dele. E tem mais. O contrato da sua empresa com a minha venceu e estava em renovação automática, correto? Sim, pois está cancelado. O senhor tem 24 horas para retirar qualquer equipamento da sua empresa daqui. Vou fechar o prédio para reforma por tempo indeterminado. Mas, senhora... O homem quase chorou. Nós temos eventos agendados, casamentos, formaturas. O problema é seu, Sr. Mário. O senhor deveria ter cuidado melhor de quem colocava aqui dentro. Resolva com seus clientes. O prédio é meu. E hoje ele volta para mim. Enquanto o gerente corria para fazer ligações desesperadas, eu me virei para o Alberto. Prepare a notificação extrajudicial para o Diego. Quero que chegue na casa dele ainda hoje. Cobrança dos danos materiais ao imóvel. Dona Helena, a senhora vai processar o próprio filho? Não vou processar, Alberto. Vou cobrar uma dívida. Ele disse que aquilo era coisa de gente jovem, não é? Gente jovem e moderna paga suas contas. Ele quer ser um homem de negócios, um sucesso? Então que aprenda a arcar com os prejuízos que causa. Foi nesse momento, enquanto eu limpava a poeira da caixa do relógio com a manga do meu blazer, que meu celular tocou. Olhei no visor. Filho Diego. Eram 10 da manhã. Ele devia ter acabado de acordar com a ressaca da festa e provavelmente com a ligação desesperada da empresa de eventos cobrando a multa. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. O som do toque ecoava no salão vazio, batendo nas paredes sujas. Eu imaginei ele do outro lado da linha, a cabeça doendo, a boca seca e agora o bolso doendo também. Ele devia estar confuso. Como assim a proprietária mandou fechar? Como assim multa? Atendi no último toque, mas não falei nada. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo a respiração ofegante dele. Alô? Mãe? A voz dele estava rouca, arrastada. Continuei calada. Mãe? Você atendeu? Olha, tem um cara da festa me ligando aqui, um tal de Mário, dizendo umas loucuras. Falando que a dona do prédio ficou maluca, que mandou fechar tudo e que eu tenho que pagar uma fortuna de multa. A senhora conhece os donos de lá? Você não disse ontem que o salão era... Espera,
Dei um sorriso que ninguém viu. Bom dia, Diego, disse eu, com a voz mais doce e serena do mundo. Dormiu bem, meu filho? Mãe, para de enrolar. O que está acontecendo? O cara disse que a proprietária esteve lá de manhã e cancelou o contrato dele por minha causa. Disse que o nome dela é Maria Helena. É um nome muito comum, não é, meu filho? Mãe, é você? O prédio, o Espaço Cristal. É seu? É, Diego, é meu. Assim como o apartamento onde você morou na faculdade era meu, e o carro que você ganhou aos 18 era meu. A diferença é que antes eu te dava as coisas. Agora, você vai pagar por elas. Houve um silêncio atordoado do outro lado. Você não pode fazer isso. Eu tenho sócios, minha imagem. Mãe, isso é ridículo. Eu estava bêbado ontem, foi uma brincadeira. Brincadeira? Minha voz endureceu. Você me barrou na porta, Diego. Você disse que eu cheirava a naftalina. Você disse que aquele lugar não era para mim. Pois bem, você estava certo. Aquele lugar é meu. E como eu não sirvo para estar lá, você também não serve para usufruir dele. Mãe, vamos conversar. Eu vou aí agora. Não venha. Estou ocupada. Estou contando o prejuízo que a sua gente jovem causou no meu patrimônio. E Diego? O quê? Ele parecia uma criança assustada agora. O relógio. Aquele que você jogou no lixo sem abrir. Eu não joguei. Eu devo ter perdido. Está aqui na minha mão. É um Patek Philippe. Vale mais do que a festa ridícula que você deu. Mas não se preocupe. Vou devolver na loja e usar o dinheiro para reformar o jardim que seus amigos destruíram. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Não era vingança. Era justiça. Por anos eu fui a mãe boazinha, a provedora silenciosa, a sombra que limpava a bagunça para ele brilhar. Acabou. Olhei para o Alberto, que me observava com um misto de medo e admiração. Vamos, Alberto. Temos muito trabalho. Quero verificar os contratos dos outros 2 prédios comerciais. Tenho a impressão de que fui boazinha demais com muita gente por muito tempo. A senhora está pensando em mexer nos investimentos do Diego também? Alberto perguntou, fechando a pasta. O Diego usa uma sala comercial no centro para o escritório dele, não usa? Sim, no edifício Horizon. Propriedade da senhora também. Ele paga um valor simbólico de condomínio. Valor simbólico? Repeti, saboreando as palavras. Acho que o valor de mercado no centro subiu muito ultimamente. Não acha, Alberto? Prepare a revisão de aluguel. Preço cheio. Ou ele paga, ou despejo. Saí do Espaço Cristal pisando firme. O sol lá fora estava forte, brilhante. Eu me sentia leve. A humilhação da noite anterior tinha se transformado em combustível. Eu não era uma velhinha descartável. Eu era a matriarca. E o Diego estava prestes a descobrir que, sem a base que ele desprezou, o castelo dele não passava de um castelo de cartas pronto para desmoronar. Entrei no táxi sentindo que a vida estava apenas recomeçando aos 72 anos. E mal podia esperar para ver a cara dele quando a notificação de despejo do escritório chegasse na segunda-feira. Segunda-feira sempre foi meu dia favorito. Enquanto a maioria das pessoas reclama de voltar ao trabalho, eu sempre vi o início da semana como o momento de colocar a casa em ordem. E aquela segunda-feira específica tinha um sabor diferente. O sabor do acerto de contas. Acordei cedo, reguei minhas samambaias na varanda e sentei para tomar meu café com leite e pão na chapa. A casa estava silenciosa, aquela paz que a gente conquista depois de criar os filhos e despachá-los para o mundo. Mas o silêncio do meu telefone não duraria muito. Eu sabia disso. Às 9 da manhã, o Dr. Alberto chegou. Ele trazia uma pasta azul desta vez. Sentou-se à mesa da cozinha, aceitou um pedaço de bolo de fubá e me olhou por cima dos óculos. Dona Helena, a notificação de despejo e revisão de aluguel já foi entregue no escritório do Diego. O estafeta confirmou o recebimento às 8h30. Sorri, partindo um pedaço de bolo com o garfo. E qual foi a reação? O estafeta disse que o Diego estava numa reunião com os sócios. Ele leu o envelope, ficou vermelho como um pimentão e dispensou todo mundo da sala aos gritos. O escritório. O edifício Horizon, no centro da cidade. Comprei aquele prédio na planta, 30 anos atrás, quando aquela região era só mato e promessa.
O Diego montou a empresa dele lá, uma agência de publicidade que ele diz ser moderna e disruptiva. Durante 10 anos, ele ocupou a cobertura inteira, 200 metros quadrados com vista para o mar, pagando apenas a taxa de condomínio. Eu sempre disse a mim mesma que era uma ajuda de mãe. Deixa o menino crescer, eu pensava. Mas mãe também cansa de ser degrau para filho pisar. Qual o valor que colocamos na revisão, Alberto? Perguntei, só para ter o prazer de ouvir. Valor de mercado atualizado, com multa retroativa pelos últimos 5 anos de comodato verbal não formalizado, já que ele violou a cláusula de boa-fé familiar. O aluguel vai de isento para R$18 mil mensais, e ele tem 48 horas para pagar o primeiro mês adiantado ou desocupar. 18 mil. Para quem gastou 50 mil numa festa para humilhar a mãe, 18 mil não devia ser nada, certo? O telefone tocou exatamente às 9h15. Era ele. Respirei fundo, contei até 3 e atendi com a voz trêmula de quem não sabe mexer direito no aparelho. Alô? Mãe, que loucura é essa que chegou aqui no escritório? Diego não cumprimentou, não pediu a bênção, já foi logo gritando. Uma notificação judicial? 18 mil de aluguel? A senhora perdeu o juízo? Bom dia para você também, meu filho. Como foi o restante do fim de semana? Não muda de assunto. O Alberto está te manipulando, é isso? Aquele velho está fazendo a sua cabeça para tirar dinheiro de mim? O Alberto trabalha para mim há 30 anos, Diego. Ele só obedece ordens. Minhas ordens. Suas ordens? Ele riu, uma risada nervosa, debochada. Mãe, a senhora mal sabe usar o controle da televisão. A senhora não tem noção de mercado imobiliário. Esse prédio é meu local de trabalho. Eu tenho clientes, tenho imagem. Você não pode cobrar aluguel do seu próprio filho. Ajeitei o chale nos ombros. A calma que eu sentia era assustadora. Diego, você disse sábado que a sua festa era para gente jovem e moderna. Gente jovem e moderna paga suas contas, meu filho. No mundo dos adultos, nada é de graça. Você ocupou meu imóvel por 1 década sem pagar um centavo. Acabou a mamata. Eu não vou pagar! Ele berrou. Isso é ridículo. Eu sou seu herdeiro. Tudo isso vai ser meu um dia mesmo. Um dia, Diego. Mas eu ainda não morri. E pelo visto, minha saúde está de ferro. Enquanto eu respirar, o que é meu, é meu. Você tem 48 horas. Ou paga, ou sai. E se sair, não esqueça de deixar as persianas. Elas pertencem ao imóvel. Desliguei. Minha mão tremia um pouco. Não de medo, mas de adrenalina. Era doloroso? Sim. Nenhuma mãe quer guerrear com um filho. Mas era necessário. O Diego precisava de um choque de realidade. E eu seria o para-raios. O dia seguiu. Fui ao mercado, cumprimentei o seu Zé do açougue, comprei as frutas da semana. Vida normal. Mas na minha cabeça, o tabuleiro de xadrez se movia. Eu sabia qual seria o próximo passo dele. Ele tentaria me atingir onde ele achava que eu era fraca, na família. Dito e feito. Às 2h, a campainha tocou. Não era o Diego. Era a Carla, minha ex-nora. A mãe dos meus netos. Ela entrou tímida, com os olhos vermelhos. O Diego a tinha abandonado há 2 anos por uma moça de 25 anos que ele conheceu na academia. Desde então, a Carla vivia com a pensão apertada que ele pagava e sempre com atraso, cuidando dos meninos sozinha. Dona Helena, ela sentou no sofá, torcendo as mãos. O Diego me ligou, ele está furioso. Disse que a senhora enlouqueceu, que está atacando ele. Ele disse que se tiver que pagar esse aluguel absurdo, vai ter que cortar a pensão dos meninos. Disse para eu vir aqui convencer a senhora a parar. Olhei para aquela mulher. 45 anos, batalhadora, que sempre me tratou com carinho, mesmo depois do divórcio. O Diego estava usando os próprios filhos como escudo. Covarde. Levantei-me e fui até a estante. Peguei uma pasta vermelha que eu guardava lá. Carla, minha filha, você aceita um chá? Dona Helena, por favor, eu não quero brigar. Mas se ele cortar a pensão, a escola dos meninos, ele não vai cortar nada, Carla. Voltei com a pasta e sentei ao lado dela. O Diego acha que o dinheiro dele vem do talento dele. Mas a verdade é que a maior parte dos contratos da agência dele vem de indicações minhas.
Amigos meus empresários, conhecidos da igreja, gente que confia na Dona Helena e contrata o filho dela para agradar. Abri a pasta. Aqui está a lista de todos os bens que eu passei para o nome dele ao longo dos anos com usufruto meu. E aqui, puxei um extrato bancário. Está a conta conjunta que eu mantenho para emergências dele, onde cai uma parte dos rendimentos dos aluguéis que eu dava de presente. Os olhos da Carla se arregalaram. Eu não sabia que a senhora ajudava tanto ele. Ele sempre disse que construiu tudo sozinho. Homens vaidosos têm memória curta, minha filha. Peguei meu celular e disquei para o gerente do banco. Coloquei no viva voz. Pois não, dona Helena. Rogério, bloqueie a conta conjunta final 41580 e cancele os cartões adicionais em nome de Diego Souza. Motivo? Perda de confiança. Imediatamente, senhora. Olhei para a Carla. Pronto. A fonte secou. Agora, sobre a pensão dos meninos, não se preocupe. Se ele não pagar, eu pago. Diretamente para você. E depois eu me entendo com ele na justiça. Mas eu não vou mais sustentar a vida de playboy de um homem de 50 anos que tem vergonha da mãe. Carla começou a chorar. Mas dessa vez era alívio. Ela me abraçou forte. A senhora é uma rocha, dona Helena. Não, minha filha. Eu sou apenas uma mãe que acordou tarde demais. Mas antes tarde do que nunca. Quando a noite caiu, a execução silenciosa estava completa. O aluguel cobrado, a conta bloqueada, o salão de festas fechado gerando multa. O cerco estava fechado. Eu estava na sala, tricotando uma manta para o inverno. Sim, eu faço tricô. E daí? Isso não me impede de ser uma empresária. Quando ouvi o motor do carro dele. Não era o carro comum. Era o esportivo barulhento que ele tinha comprado mês passado para impressionar a namorada nova. Ele entrou na minha casa sem bater, a chave girando com violência na fechadura. O Diego parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. A camisa estava suada, o cabelo desgrenhado. Ele segurava o celular como se fosse uma arma. Você travou meus cartões, ele gritou da porta. Fui pagar o almoço com os clientes e o cartão não passou. Tive que pedir para o estagiário pagar. Você tem noção da vergonha que eu passei? Continuei tricotando, sem errar um ponto. Vergonha, Diego? É um sentimento interessante, não é? Mãe, para com isso. Ele avançou para o meio da sala. Devolve meu dinheiro. Desbloqueia a conta. O dinheiro não é seu, Diego. A conta é minha. Você era apenas um dependente. E dependentes precisam se comportar. Eu vou chamar a polícia. Isso é apropriação indébita. Parei as agulhas. Olhei para ele com uma calma gelada. Chame a polícia. Vamos explicar ao delegado que o dinheiro na conta vem dos imóveis que estão no meu nome, declarados no meu imposto de renda, e que você usava com a minha permissão, que foi revogada. Chame, meu filho. Tenho certeza que o escândalo vai fazer maravilhas pela sua reputação de homem de sucesso. Ele travou, abriu a boca e fechou. O rosto dele foi do vermelho para o branco. Ele percebeu pela primeira vez na vida que não tinha poder nenhum ali. Que o chão onde ele pisava, literalmente, era meu. O que a senhora quer? Ele perguntou, a voz falhando. Quer que eu peça desculpas? É isso? Tudo isso por causa de uma festa? Levantei-me devagar. Caminhei até ele. Ele recuou um passo instintivamente. Não é pela festa, Diego. A festa foi apenas a gota d'água. É pela falta de respeito. Pela ingratidão. Você acha que o mundo te deve reverência porque você é jovem. Mas você esqueceu que quem construiu o mundo onde você vive fui eu, e outras como eu. Cheguei bem perto dele. Podia sentir o cheiro de álcool. Ele estava bebendo de novo. Eu não quero suas desculpas vazias. Eu quero respeito. E respeito, meu filho, se conquista ou se impõe. Eu vou sair daqui, ele resmungou, virando as costas. Vou resolver isso do meu jeito. Vou falar com meus advogados. Fale. Eles conhecem o Alberto. Estudaram juntos. Boa sorte. Ele saiu batendo a porta. O estrondo fez os cristais na estante vibrarem. Voltei para a minha poltrona. Peguei o tricô. Mas antes que eu pudesse dar a primeira laçada, meu celular vibrou. Uma mensagem de texto. Era de um número desconhecido. Dona Maria Helena, aqui é o Roberto, sócio do Diego. Desculpe incomodar.
O Diego disse que houve um problema bancário com a empresa, mas fiquei sabendo pelo porteiro que o prédio do escritório é da senhora. Podemos conversar? Estamos muito preocupados com a gestão financeira dele. Um sorriso lento se formou nos meus lábios. O Diego achava que estava lutando contra a mãe. Ele não percebeu que, ao me atacar, ele mostrou aos tubarões que ele estava sangrando. E no mundo dos negócios, sangue atrai predadores. Mas ele tinha esquecido que a maior tubarão daquele aquário era eu. Respondi a mensagem. Senhor Roberto, venha tomar um café comigo amanhã às 10. Traga os balancetes da empresa. Temos muito o que conversar. A execução silenciosa estava apenas começando. O Diego ia descobrir que perder o aluguel grátis era o menor dos problemas dele. Ele estava prestes a perder o reino de mentira que construiu. Apaguei a luz da sala. Dormi como um anjo. A terça-feira amanheceu chuvosa. Aquele tipo de chuva fina que lava a calçada e acalma a poeira. Para mim, era prenúncio de limpeza. Eu estava prestes a limpar a bagunça que meu filho Diego chamava de carreira. Às 10 em ponto, a campainha tocou. O senhor Roberto era um homem de uns 40 anos, calvo, com óculos de aros finos e uma expressão de quem carrega o mundo nas costas. Ele segurava uma pasta de couro surrada e um guarda-chuva pingando. Bom dia, Dona Maria Helena. Obrigado por me receber. Entre, Roberto. A casa é simples, mas o café é fresco. Abri passagem, notando como ele olhava para o interior da minha casa com respeito, diferente do meu filho, que olhava com desdém. Servi o café na sala de jantar. Coloquei na mesa uma toalha de renda branca impecável. Negócios sérios exigem ambiente sério. Então, Roberto, o Diego diz que a empresa vai muito bem, que é uma agência disruptiva, como ele gosta de falar. Mas a cara do senhor me diz outra coisa. Roberto suspirou, tomando um gole do café preto. Dona Helena, vou ser franco. Eu cuido da parte criativa e operacional. O Diego cuida, ou deveria cuidar, do financeiro e comercial. A agência tem nome no mercado, sim, mas o fluxo de caixa está sangrando. E ontem, quando chegou a notificação de aumento do aluguel, bem, foi a pá de cal. 18 mil reais pesam tanto assim para uma empresa de gente jovem e moderna? Perguntei com uma pitada de veneno na voz. Ele abriu a pasta e tirou os balancetes. O problema não é só o aluguel, Dona Helena. É para onde o dinheiro está indo. Ele empurrou os papéis para mim. Coloquei meus óculos de leitura pendurados numa correntinha dourada e comecei a ler. Não precisei de muito tempo. Anos administrando meus próprios bens me ensinaram a farejar rombos financeiros, despesas de representação, viagens corporativas, aluguel de veículos de luxo. O Diego estava usando a conta da empresa como cofrinho pessoal. O carro esportivo, a festa no Espaço Cristal, que ele provavelmente lançou como evento de networking, os jantares caros, tudo saía do suor da empresa. Ele está retirando mais do que o lucro permite. Constatei, tirando os óculos. Ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. E sem o subsídio do aluguel que a senhora dava, nós quebramos em 2 meses. Eu tentei alertá-lo, Dona Helena. Mas o Diego, ele não escuta. Ele diz que imagem é tudo. Fiquei em silêncio, sentindo aquela dorzinha familiar no peito. A dor de ver que criei um homem que valoriza a casca e joga fora o conteúdo. Roberto, o senhor tem família? Tenho, senhora. Esposa e 2 filhas pequenas. Por isso estou desesperado. Se a agência fechar... A agência não vai fechar, Roberto. Cortei, firme. Mas a gestão vai mudar. Antes que ele pudesse perguntar como, ouvimos o barulho de pneus cantando na rua, seguido por uma batida de porta de carro violenta. É ele. Roberto empalideceu. Eu disse que viria aqui. Ele deve ter vindo atrás. Deixe que venha. A casa é minha. Diego entrou na sala como um furacão. Estava molhado da chuva, com o rosto vermelho de raiva e os olhos injetados. Roberto, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, ignorando completamente minha presença na cabeceira da mesa. Você veio choramingar para a minha mãe? Veio fazer fofoca? Bom dia, Diego. Limpe os pés antes de entrar no tapete, disse eu calmamente, servindo mais uma xícara de café para o Roberto. Para com isso, mãe. Ele bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tilintarem. Você está armando um complô contra mim? Bloqueou minhas contas? Quer me despejar e agora está aliciando meu sócio?
Quem você pensa que é? Levantei-me, devagar. Apoiei as duas mãos na mesa e inclinei o corpo para a frente. Quem eu penso que sou? Eu sou a dona do teto sobre a sua cabeça, Diego. Sou a dona do prédio onde você brinca de ser empresário. E, infelizmente, sou a dona do ventre que te colocou no mundo. Mas parece que o defeito de fabricação foi grave. Você está velha, mãe. Você não entende de negócios modernos. Ele rebateu, mas a voz falhou um pouco. O Roberto não sabe de nada. Eu tenho tudo sob controle. Controle? Peguei os balancetes da mesa e joguei na direção dele. Os papéis se espalharam pelo chão como folhas secas. Isso é controle? Gastar 15 mil em almoços com clientes, num mês em que a empresa faturou 20? Comprar um carro de luxo no leasing da empresa enquanto deve os encargos trabalhistas dos funcionários? Diego olhou para o Roberto com ódio. Você me traiu, seu rato. Mostrou os livros para ela? Alguém tinha que mostrar, Diego. Roberto se levantou, ganhando coragem. Você ia afundar a gente. A sua mãe é a proprietária do imóvel. Ela tinha o direito de saber a solvência do inquilino. Ela não é proprietária de nada. Ela é só uma velha que deu sorte com a herança do papai. O estalo do tapa ecoou pela sala. Minha mão ardia. O rosto do Diego virou para o lado com a força do impacto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem a chuva lá fora parecia fazer barulho. Eu nunca tinha batido no Diego depois de adulto, mas aquela ofensa à memória do meu marido e ao meu trabalho de décadas foi o limite. Seu pai morreu sem deixar um tostão furado, Diego. Minha voz era baixa, terrível. Ele era um homem bom, mas não sabia fazer dinheiro. Tudo o que temos, cada tijolo, cada centavo, fui eu que construí. Costurando até os dedos sangrarem, vendendo marmita na porta de fábrica, investindo enquanto as outras pessoas dormiam. Você chama isso de sorte? Eu chamo de competência, coisa que você não tem. Ele colocou a mão no rosto, chocado. Os olhos marejados de lágrimas de humilhação. Você me bateu. Bati. E deveria ter batido mais quando você era criança. Talvez assim você tivesse aprendido a virar homem. Respirei fundo, ajeitando o blazer. Agora, vamos aos negócios. Chega de drama. Sente-se, Diego. Eu não vou sentar. Sente-se! Gritei. Um grito que veio do fundo da alma, carregado de autoridade. Ele sentou. Encolhido na cadeira, parecia um menino de 5 anos de castigo. Virei-me para o Roberto. Roberto, qual é o valor da dívida atual da empresa, somando os empréstimos bancários e o rombo que o Diego fez? Cerca de 250 mil reais, dona Helena, sem contar a multa do Espaço Cristal e o novo aluguel. Certo. Caminhei até o aparador e peguei meu talão de cheques. O mesmo talão que o Diego achava antiquado. E? Eu vou cobrir a dívida. Vou injetar 300 mil reais na empresa hoje mesmo. Diego levantou a cabeça, os olhos brilhando de esperança e ganância. Mãe, você vai pagar? Eu sabia que no fundo você não ia me deixar na mão. Desculpa ter gritado, eu estava nervoso. É o estresse. Ele já estava sorrindo, o camaleão mudando de cor. Achando que tinha vencido de novo. Achando que a mamãe tinha vindo salvar o filhinho. Não terminei, Diego. Cortei o sorriso dele com um olhar gelado. Eu vou injetar o dinheiro, mas não é doação, é compra de participação societária. Como assim? O sorriso dele murchou. Eu estou comprando a sua parte, Diego. O quê? Nunca! A empresa é minha. A empresa é de quem tem capital, meu filho, e você não tem. Você tem dívidas. Você tem 2 opções agora. Levantei 2 dedos. Opção 1. A empresa quebra. Eu executo o despejo do escritório amanhã. O banco executa o carro e os bens pessoais. Você sai sem nada, com o nome sujo e devendo Deus e o mundo. Abaixei um dedo. Opção 2. Você assina a transferência de 60% das cotas da empresa para mim. Eu quito as dívidas, mantenho o Roberto como diretor executivo e você... Bem, você continua como funcionário, com salário fixo, sem cartão corporativo, sem retirada de lucros. E sob minha supervisão direta. Diego olhou para o Roberto buscando apoio. Você concorda com isso, Roberto? Vai deixar ela tomar minha empresa? Roberto ajeitou os óculos e olhou firme para o sócio. Diego, é a única chance de salvar o negócio. E, francamente, eu prefiro ter a dona Helena como sócia majoritária do que ver tudo ir para o buraco na sua mão.
Eu aceito, dona Helena. Diego estava encurralado. Ele olhava para as paredes, para o chão, procurando uma saída mágica. Mas não havia mágica. Havia apenas a realidade nua e crua que ele evitou por 50 anos. E se eu não aceitar? Ele sussurrou. Então pode sair da minha casa agora. E prepare-se para conversar com os oficiais de justiça na porta do seu prédio moderno amanhã cedo. Ah, e a Carla me ligou. Ela adorou saber que vou pagar a escola dos meninos diretamente. O juiz da vara de família também vai adorar saber que você está insolvente. O silêncio durou 1 minuto inteiro. O som da chuva aumentou lá fora. Diego pegou a caneta que estava sobre a mesa. A mão dele tremia tanto que ele quase derrubou o tinteiro. Onde eu assino? Ele perguntou derrotado. O Alberto vai trazer o contrato formal à tarde. Mas quero um termo de compromisso assinado agora, nesse guardanapo mesmo. Porque palavra de homem sem honra precisa ser escrita na hora. Escrevi os termos no papel. Ele assinou. A assinatura saiu tremida, feia. Pronto, peguei o papel. Agora, Diego, você pode ir. O Roberto fica. Temos que planejar a reestruturação da empresa. Você começa amanhã, às 8. E não se atrase. Funcionário que chega tarde tem o ponto cortado. Ele levantou-se cambaleando. Parecia ter encolhido 10 centímetros. Caminhou até a porta, abriu e parou. A chuva entrava pelo vão, molhando o chão. Ele olhou para trás. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Medo e respeito. Mãe, o que você vai fazer com a empresa? Aquilo é agência de publicidade. É coisa de jovem. Sorri. Aquele sorriso de quem já viu de tudo nessa vida. Diego, meu filho, o público que tem mais dinheiro hoje em dia é a gente velha. A gente que construiu o mundo. Vamos mudar o foco da agência. Vamos vender para quem pode pagar. E pode ter certeza de uma coisa. Vai ser um sucesso. Agora vá. E feche a porta devagar. Ele saiu. A porta se fechou com um clique suave. Voltei para a mesa. O Roberto me olhava com admiração pura. Dona Helena, a senhora é incrível. Nunca vi ninguém negociar assim. Não foi negociação, Roberto. Foi educação. Às vezes, a gente tem que tirar o brinquedo da criança para ela aprender a dar valor. Servi mais café para nós dois. Agora, Roberto, me mostre essa campanha que vocês estão fazendo para o creme anti-idade. Acho que tenho algumas ideias sobre o que as mulheres de verdade querem ouvir. E garanto que não é o que um rapaz de 20 anos escreveu. Lá fora, a chuva parou e um raio de sol rasgou as nuvens. A velha, que não servia para a festa, tinha acabado de tomar o controle da festa toda. E a música agora seria outra. A minha música. 6 meses se passaram desde aquela terça-feira chuvosa em que tomei as rédeas da minha vida e da empresa do meu filho. Dizem que o tempo voa quando a gente se diverte, mas eu digo que o tempo voa quando a gente trabalha com propósito. E, meus amigos, como eu tenho trabalhado. Hoje, ao entrar no escritório da agência, que agora se chama HS Comunicação, o H vindo antes do S de Souza, claro, o ambiente é outro. Acabou a música eletrônica ensurdecedora que impedia as pessoas de pensarem. Acabaram os puffs coloridos onde ninguém sentava direito. Agora temos cadeiras ergonômicas, mesas organizadas e, o mais importante, cheiro de café fresco coado na hora. Uma exigência minha para manter a equipe acordada e feliz. Caminhei pelo corredor central, cumprimentando os funcionários. A maioria dos jovens que trabalhavam ali antes continuou, mas agora eles me olham com um respeito que beira a reverência. No começo, eles cochichavam. Lá vem a velha, a dona da grana. Hoje, eles vêm até a minha mesa pedir conselhos. Descobriram que a velha sabe vender qualquer coisa, porque a velha conhece a alma humana há mais tempo que eles têm de vida. Cheguei à minha sala, a antiga sala da presidência, que mandei pintar de creme e encher de plantas. A porta estava aberta, e lá dentro, organizando as pastas para a reunião matinal, estava ele, Diego. Ele emagreceu um pouco. O terno não é mais de grife italiana, é um modelo nacional, bem cortado, que ele comprou numa promoção. O relógio de pulso é simples. E o mais notável, ele não estava no celular. Estava lendo relatórios em papel, com uma caneta marca-texto na mão. Bom dia, dona Helena.
ele disse, levantando-se assim que entrei. A voz dele estava firme, mas sem aquela arrogância de antigamente. Havia uma humildade ali que foi conquistada a duras penas. Bom dia, Diego. Os números da campanha de seguros para a terceira idade estão prontos? Sim, senhora. O Roberto revisou ontem à noite. Tivemos um retorno de 30% acima do esperado. A ideia da senhora de usar depoimentos reais em vez de atores contratados foi genial. Sentei-me na minha cadeira. Olhei para o meu filho. Nesses 6 meses, ele comeu o pão que o diabo amassou. Cumpri minha promessa à risca. Ele virou funcionário. Teve que pegar ônibus nas primeiras semanas porque eu vendi o carro esportivo para pagar as rescisões atrasadas. Teve que trazer marmita porque o vale-refeição não dava para os restaurantes caros que ele frequentava. Foi duro? Foi. Houve dias em que ele entrou na minha sala com os olhos vermelhos, implorando para eu aliviar. Houve dias em que ele ameaçou sair. Eu apenas apontei para a porta e disse: "A rua é serventia da casa, mas lá fora não tem mãe para pagar o aluguel." Ele ficou. E aos poucos, o playboy foi morrendo para dar lugar a um homem. "Sente-se, Diego." Apontei para a cadeira à minha frente. Ele sentou. "Diego, hoje faz meio ano desde o incidente no Espaço Cristal." Ele abaixou a cabeça envergonhado. Ele ainda tem dificuldade de falar sobre aquela noite. "Eu sei, mãe. Eu sinto muito. Todos os dias. Eu sei que sente. Eu vejo no seu trabalho. Você tem chegado no horário, tem tratado a equipe com respeito. O Roberto me disse que você até ajudou a estagiária a organizar o arquivo morto semana passada. O antigo Diego jamais sujaria as mãos de poeira." Ele sorriu, um sorriso tímido. "O antigo Diego era um idiota, mãe. Achava que ser líder era mandar. A senhora me ensinou que ser líder é servir." Abri a gaveta e tirei um envelope. "É por isso que eu tenho algo para você." Ele pegou o envelope desconfiado. "O que é isso? Outra notificação de cobrança?" Ele brincou, mas com um fundo de medo. "Abra." Ele rasgou o papel. Dentro havia uma chave e um documento. "A chave é do Espaço Cristal?" Ele perguntou confuso. "Sim. A reforma terminou semana passada. O jardim está novo, o salão está impecável. E o documento é um novo contrato de gestão." Ele leu rapidamente, os olhos arregalados. A senhora está me devolvendo a gestão dos eventos?" "Estou te dando uma chance, Diego." "Uma. A agência está estável, o Roberto cuida bem da criação. Mas o salão precisa de alguém com energia para lidar com fornecedores, com festas. Você sempre foi bom em organizar festas, o problema era o seu critério de quem podia entrar." Ele segurou a chave com força, os nós dos dedos ficando brancos. "Eu vou poder fazer eventos lá de novo?" "Vai, mas com uma condição." "Qualquer uma, mãe. A festa de reinauguração será minha. E a lista de convidados será minha. Claro, o que a senhora quiser. Vai ser um chá beneficente? Um bingo da igreja?" Sorri, aquele meu sorriso de quem guarda um segredo. "Não subestime sua mãe, Diego. Aguarde o convite." A festa de reinauguração aconteceu no sábado seguinte. A cidade inteira estava curiosa. Afinal, a fofoca de que a mãe tomou tudo do filho tinha corrido solta. Todos queriam ver o desfecho da novela da família Souza. Quando os carros começaram a chegar, o porteiro, o mesmo que me barrou 6 meses antes, agora devidamente treinado e bonificado, abria a porta com um sorriso genuíno. A decoração não tinha balões cafonas, nem luzes estroboscópicas cegantes. Era elegante. Flores naturais, luz âmbar, música ambiente tocada por um quarteto de cordas que, mais tarde, daria lugar a uma banda de samba de raiz, porque ninguém é de ferro. Diego estava na porta recebendo os convidados. Ele vestia seu terno simples, mas parecia um príncipe. Ele cumprimentava a todos, velhos e jovens. Vi a Carla chegar com meus netos. Ela estava linda, radiante. Graças ao salário fixo do Diego e à minha ajuda direta, as crianças estavam na escola em dia e a paz reinava. Diego foi até ela, beijou as crianças e deu um abraço respeitoso na ex-mulher. Não havia mais a tensão das brigas por dinheiro. Havia dignidade. E então chegou a minha vez de entrar. Eu não estava na porta. Eu estava no palco. Peguei o microfone. O burburinho cessou.
150 pessoas olharam para mim. Amigos da minha idade, empresários da cidade, os funcionários da agência e a tal gente jovem que o Diego tanto valorizava. Boa noite a todos. Minha voz ecoou límpida. Há 6 meses, fui barrada nesta mesma porta. Me disseram que este lugar não era para mim, que a minha idade não combinava com a alegria. Houve um silêncio constrangedor. Diego, lá no fundo, abaixou a cabeça. Mas hoje, continuei, erguendo o queixo, eu reabro estas portas não para provar que eu posso entrar, mas para provar que uma festa de verdade, assim como uma vida de verdade, precisa de mistura. Precisa da energia do jovem e da sabedoria do velho. Precisa do novo e do antigo. Olhei diretamente para o Diego. Meu filho, venha aqui. Ele hesitou, mas a multidão abriu caminho. Ele subiu ao palco, vermelho de vergonha, mas subiu. Este é o Diego, apresentei, colocando a mão no ombro dele. Ele cometeu erros, grandes erros, mas teve a coragem de aprender. Teve a humildade de recomeçar de baixo. E hoje, ele não é mais o menino deslumbrado que me barrou. Ele é o homem que ajudou a construir a nova fase da nossa empresa. Diego olhou para a plateia, depois para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Obrigado, mãe, ele sussurrou, fora do microfone. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter sido dura. Eu sou mãe, Diego. Mãe ensina. Às vezes com beijo, às vezes com puxão de orelha. Agora, pegue esse microfone e anuncie a banda. Porque eu tenho 72 anos, meus joelhos doem, mas eu vou dançar até o sol raiar. O salão explodiu em aplausos. A música começou. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Puxei o Diego para dançar. Ele, desajeitado, tentou acompanhar meus passos. Rimos. Rimos como não ríamos há 20 anos. Olhei em volta. Vi a Carla conversando animada com o Roberto. Vi meus netos correndo e roubando docinhos. Vi a mistura perfeita de gerações celebrando a vida. Naquela noite, eu entendi que minha vingança não foi tirar o dinheiro do meu filho. Minha vingança foi devolver a ele o caráter. Eu recuperei meu patrimônio, sim. Multipliquei a fortuna, sim. Mas o maior lucro que tive não está no banco. Está na certeza de que, quando eu partir, não deixarei para trás um playboy inútil, mas um homem que aprendeu o valor do suor e do respeito. Fui até a varanda tomar um ar. A noite estava linda, estrelada. Tirei do bolso o relógio Patek Philippe, aquele mesmo, que agora estava devidamente consertado e polido. Diego apareceu ao meu lado, trazendo um copo d'água para mim. Mãe, está cansada? Só um pouco, meu filho. A idade chega, não tem jeito. Entreguei a caixa para ele. Pegue. O que é isso? Ele abriu e viu o relógio. Mãe, esse é o relógio que eu... É, o relógio que você desprezou. Agora ele é seu. Eu não posso aceitar. Não mereço. Não é um presente de aniversário, Diego. É um lembrete. Toda vez que você olhar as horas, quero que se lembre de que o tempo é precioso e que nunca é tarde para acertar os ponteiros da vida. Use-o com sabedoria. Ele colocou o relógio no pulso. Coube perfeitamente. Ele me abraçou, um abraço forte, de urso, onde eu pude sentir o coração dele batendo calmo. Eu te amo, dona Helena. A senhora é a mulher mais incrível do mundo. Eu sei, meu filho, eu sei. Dei um tapinha nas costas dele. Agora volta lá para dentro e vai trabalhar. O buffet precisa ser reposto e os convidados estão com sede. O dono da festa não descansa. Ele riu e correu para o salão. Fiquei ali mais um pouco, sentindo a brisa no rosto. Dizem que velhice é o fim da linha. Que bobagem. Para mim, foi apenas o começo da minha melhor fase. Ajeitei meu chale, respirei fundo e voltei para a pista de dança. Afinal, a noite é uma criança e eu tenho muita vida para viver. E se alguém tentar me dizer o contrário, bem, eu tenho um advogado ótimo e a paciência curta.